Você acorda cedo, você vai dormir tarde, você abre mão de lazer, de descanso, às vezes até da família, tudo pelo trabalho. E mesmo assim, no final do mês, o resultado não aparece. Nada muda. Você começa a se perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Eu precisava falar sobre isso, porque eu sei que muita gente está carregando esse peso agora. Pessoas que trabalham mais do que qualquer um ao redor, que fazem tudo certo, que não desistem e mesmo assim ficam paradas no mesmo lugar. Isso cansa. Isso dói de um jeito que é difícil de explicar para as pessoas que não vivem isso. Mas hoje eu quero te oferecer algo. Não é uma solução mágica, não é um passo a passo de sucesso. É uma oração, uma conversa honesta com Deus sobre o que você está sentindo, o que você precisa e o que você ainda espera. Mesmo quando está quase sem forças para esperar, fica até o final, porque essa oração foi feita para você. Tem um tipo de cansaço que não é físico. Você pode dormir 8 horas e ainda acordar esgotado. É o cansaço de trabalhar muito e não ver nada mudar. É o cansaço de se esforçar enquanto parece que as coisas funcionam para todo mundo menos para você. Você olha ao redor e vê pessoas chegando em lugares que você também quer chegar, às vezes com menos esforço do que o seu. E aí vem aquela voz dentro da sua cabeça que diz: talvez eu não seja bom o suficiente, talvez eu não mereça, talvez nunca seja a minha vez. Essa voz é mentira, mas quando você está no fundo, ela parece muito real. E o pior não é o trabalho em si. O pior é a sensação de invisibilidade. Você se dedicou, você deu tudo o que tinha e parece que ninguém viu. Parece que o esforço foi pro ralo. E aí você começa a questionar tudo. Seu caminho, suas escolhas, até a sua fé. Você começa a se perguntar: para que orar se nada muda? Isso é exatamente o momento que eu quero falar com você hoje, porque tem uma diferença enorme entre Deus não estar respondendo e Deus estar trabalhando de um jeito que você ainda não consegue ver. E essa diferença muda tudo. Tem uma história na Bíblia que muita gente conhece, mas poucos param para realmente sentir. É a história de Jacó. Esse homem trabalhou por 7 anos para conseguir se casar com a mulher que amava. 7 anos. Aí no final foi enganado. Teve que trabalhar mais 7 anos. 14 anos de trabalho, de luta, de espera, antes de finalmente ter o que buscava. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda teve que lutar com Deus numa noite inteira antes de receber a bênção que precisava. Por que eu conto essa história? Porque Jacó não desistiu. E ele não fingiu que estava tudo bem. Ele lutou, ele chorou, ele exigiu resposta. E Deus respondeu. Deus não tem medo da sua frustração. Ele não vai te punir por estar cansado. Ele não vai te abandonar porque você questionou. Pelo contrário, a oração mais poderosa que você pode fazer agora não é a oração bonita, aquela com as palavras certas e a voz calma. A oração mais poderosa é a oração honesta, a que sai do fundo do peito, misturada com lágrima e com raiva e com confusão. Deus aguenta isso. Ele já aguenta isso há milênios. Tem outra história que eu quero trazer também, a história de José. Esse homem foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi trabalhar na casa de um estranho num país diferente. Fez tudo certo, se dedicou, foi fiel e foi parar na prisão por uma mentira. Preso, esquecido, sem resultado nenhum para mostrar por anos. E sabe o que a Bíblia diz durante tudo isso? Que Deus estava com José. Em cada momento que parecia o pior da vida dele, Deus estava lá. E no tempo certo, não no tempo de José, no tempo de Deus, tudo que tinha sido plantado naqueles anos difíceis floresceu de um jeito que ninguém esperava. José não sabia que estava sendo preparado enquanto estava sofrendo. Ele não tinha como saber, mas estava. E você também pode estar. Tem uma coisa que precisa ser dita aqui, e eu vou dizer com cuidado porque é importante. Às vezes, o resultado não aparece porque a direção está errada.
Não porque você é incapaz, não porque Deus te abandonou, mas porque você está se esforçando muito no lugar errado. E isso não é fracasso, é informação. É Deus te redirecionando, mesmo que de um jeito que dói. Por isso, a oração que você vai fazer hoje não é só uma oração de pedido. É uma oração de abertura, de colocar tudo nas mãos de Deus e dizer: eu confio que você sabe mais do que eu, que você enxerga mais longe do que eu consigo enxergar, que você tem um plano que eu ainda não entendo, mas eu escolho confiar nele. Isso é fé de verdade. Não é a fé que diz que tudo está ótimo quando não está. É a fé que diz: eu não entendo, mas eu confio. O problema é que a gente vive num mundo que mede valor por resultado imediato. Se não apareceu no feed, não existe. Se não virou número, não conta. E a gente começa a aplicar essa lógica na fé também. Se Deus não respondeu ainda, é porque Ele não está ouvindo. Se a bênção não chegou, é porque ela não vai chegar. Mas fé não funciona assim. Fé é continuar plantando quando o chão parece seco. É continuar se levantando quando a cama é o lugar mais confortável do mundo. É continuar orando quando você nem sabe mais o que pedir. E isso é exatamente o que você tem feito. Você continua. Mesmo sem ver resultado, você continua. E isso que parece fraqueza para você, é na verdade uma das formas mais corajosas de fé que existe. Você não desistiu. E isso importa mais do que você imagina. Mas eu quero ir um pouco mais fundo antes da oração, porque tem algo que poucos falam sobre o cansaço de quem trabalha muito e não vê resultado. Tem uma culpa silenciosa que vem junto. Uma sensação de que talvez você esteja fazendo algo errado. Que se você fosse mais disciplinado, mais inteligente, mais dedicado, aí sim as coisas funcionariam. E você começa a se cobrar de um jeito que ninguém de fora consegue ver. Por dentro, você está se julgando o tempo todo. Isso é um peso que não deveria ser seu carregar sozinho. Porque a verdade é que tem coisas que estão fora do seu controle. Você não controla o mercado. Você não controla as oportunidades que aparecem ou não aparecem. Você não controla o timing das coisas. Você só controla o que você faz com o que está na sua mão. E se você está fazendo isso, se você está dando o que pode com o que tem, então você já está fazendo a sua parte. O resto é com Deus. E eu sei que isso parece fácil de falar e difícil de viver, mas é exatamente por isso que a oração existe. Não para você fingir que está tudo bem, não para você performar fé, mas para você colocar na frente de Deus aquilo que você não consegue carregar mais. Para você dizer: eu cheguei no meu limite e eu preciso de você aqui. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Agora eu quero te convidar a orar comigo. Você pode fechar os olhos, pode estar de pé ou sentado, pode estar no carro, no quarto, em qualquer lugar. O que importa é que você fale de verdade. Leia junto comigo, ou só ouça e deixa cada palavra pousar no seu coração. Senhor, eu estou cansado, e eu sei que você já sabe disso, mas eu precisava dizer com a minha própria boca. Eu estou cansado de trabalhar e não ver resultado. Estou cansado de me esforçar e sentir que nada muda. Estou cansado de acordar cedo, de dormir tarde, de abrir mão de coisas que eu gosto, e chegar no final do mês e sentir que eu estou no mesmo lugar que eu estava antes. Eu não estou te culpando, mas eu estou sendo honesto. E você me pediu honestidade, não palavras bonitas. Senhor, eu confiei no meu trabalho, eu confiei no meu esforço, eu fiz o que eu achava que era certo. Mas hoje eu preciso confessar que eu preciso de você nesse processo. Não só no domingo, não só na hora que eu estou desesperado, mas todos os dias, em cada decisão, em cada passo que eu dou. Eu peço que você abra portas que eu não consigo abrir com as minhas próprias mãos. Eu peço que você mova o que precisa ser movido, que você feche o que precisa ser fechado, que você me coloque no lugar certo na hora certa, não pelo meu mérito, mas pela sua graça.
E, Senhor, eu peço sabedoria, porque às vezes eu trabalho muito na direção errada. Às vezes eu me esforço em coisas que não são as que você preparou para mim. Me dá discernimento para saber onde colocar a minha energia. Me guia. Me corrige quando eu precisar de correção. Me redireciona quando eu estiver perdido sem saber que estou perdido. Eu peço também que você cuide da minha mente, porque a maior batalha não está lá fora, está aqui dentro. São os pensamentos que dizem que eu não sou bom o suficiente. São as comparações que me fazem sentir pequeno. É a dúvida que chega quando eu estou mais fraco, quando eu estou mais sozinho, quando o silêncio parece grande demais. Protege minha mente, fortalece minha fé. Me lembra da sua palavra quando eu esquecer. Senhor, eu olho para José e eu vejo um homem que trabalhou em silêncio por anos, sem ver resultado, sem reconhecimento, sem entender o que estava acontecendo. E eu vejo que você estava com ele em cada dia daqueles. Eu quero acreditar que você também está comigo nos meus dias difíceis, que o que parece vazio por fora está sendo construído por dentro, de um jeito que eu ainda não consigo ver. Me ajuda a ter esse tipo de fé. Não a fé que só funciona quando as coisas estão boas. A fé que se mantém quando está tudo escuro. A fé que planta sem ver a chuva. A fé que continua de pé mesmo quando as pernas estão pedindo para parar. Eu sei que você tem um tempo certo para tudo. Eu sei que o seu tempo é perfeito mesmo quando o meu coração não entende. E eu escolho confiar nesse tempo, mesmo quando dói. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando eu estou com os olhos cheios de água enquanto espero. Me dá paciência sem passividade, me dá fé sem ingenuidade, me dá esperança sem ilusão. Me faz continuar sem deixar o fogo apagar dentro de mim. Senhor, eu também quero te pedir uma coisa que talvez eu nunca tenha pedido antes. Me ensina a descansar sem culpa. Porque eu aprendi a acreditar que parar é perder tempo, que descanso é preguiça, que se eu não estou trabalhando, eu estou ficando para trás. E isso foi me destruindo por dentro aos poucos, sem eu perceber. Me ensina que você também descansou, que o descanso faz parte do plano, não é o inimigo do progresso. Me dá a coragem de parar quando preciso parar, sem sentir que estou traindo o meu sonho. E quando o resultado vier, porque eu acredito que ele vai vir, que eu me lembre de você, que eu não esqueça de onde saí, que eu olhe para trás e veja a sua mão em tudo, em cada detalhe, em cada dificuldade que me moldou, em cada noite que eu achei que não ia aguentar e aguentei. Obrigado por não desistir de mim nos momentos em que eu quase desisti de mim mesmo. Em nome de Jesus, amém. Você acaba de orar uma das orações mais difíceis que existem. Não porque as palavras sejam complicadas, mas porque você fez isso no meio do cansaço, no meio da dúvida, no meio da espera, e isso tem um peso enorme diante de Deus. Eu quero que você saia daqui com uma coisa na cabeça. O resultado que você não vê ainda não significa que o esforço está sendo desperdiçado. Significa que ele ainda está sendo processado. Deus não desperdiça nada. Cada noite que você ficou acordado trabalhando, cada manhã que você se levantou sem vontade, mas foi assim mesmo, cada vez que você escolheu continuar quando podia ter desistido, tudo isso está sendo contado. Nada foi em vão. A semente não para de crescer só porque você não vê ela crescendo. Ela está lá embaixo da terra, no escuro, em silêncio, fazendo exatamente o que precisa ser feito antes de brotar. Você é essa semente agora, e o seu tempo de brotar vai chegar. Continua, ora, trabalha, confia. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando você não consegue ver isso agora. Se essa oração tocou no seu coração, inscreve no canal para não perder a próxima.